Bom, meus amigos, está na nossa hora. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Como havíamos anunciado, hoje quem iria falar para nós seria Victor Hugo. Ele é de Uberlândia. Mas houve um acidente, ele estava na estrada, houve um acidente na estrada e ele ficou preso no engarrafamento. Então, ele nos indicou e pediu socorro ao Gustavo Silveira, natural de Araxá, Minas Gerais, que irá nos falar hoje. Gustavo Silveira é natural de Araxá, como eu disse, Minas Gerais, hoje reside em Uberlândia, também no estado de Minas Gerais. Ele é colaborador do Grupo Espírita Leon Denis e faz parte da equipe do programa Café com Espiritismo. Café com Espiritismo é um podcast de mais ou menos 8 minutos e nos traz aí pinceladas sobre a doutrina espírita. O tema que o Gustavo vai nos falar é o problema da dor. Eu vou pedir a todos que, por gentileza, silenciem os seus microfones e peço ao querido Tiago que, por gentileza, faça a leitura inicial e a prece para nós. Uma boa noite a todos. E, coincidentemente, eu trago hoje aqui um texto do Tiago também, evangelista Tiago, e o Gustavo vai gostar porque é uma reflexão do Emmanuel aqui, tirada da Fonte Viva. Então, é o capítulo 165, intitulado Não Duvides. E o texto de Tiago diz o seguinte: o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada lançada de uma para outra parte. Esse texto está em Tiago, capítulo 1, versículo 6. E Emmanuel diz o seguinte: em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos nas realizações que empreendes procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. A dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material, mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para frente, insistamos no bem, procurando com todas as possibilidades ao nosso alcance. Abandonemos a pressa e ouvidemos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio derrotismo a inclinar-nos para a negação e para a morte. Nesse instante, eu convido a todos os irmãos a fecharmos os olhos, a elevarmos os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, que certamente está a nos auxiliar, está a olhar por nós nesse momento, e pedimos, ó Mestre querido, que ampare a todos nós nesse trabalho de hoje, que ampare o Gustavo em sua fala, que o inspire ao Senhor da melhor forma,
E, ao mesmo tempo, mestre querido, te agradecemos por essas benesses que recebemos a todas as reuniões, em todos os estudos e reuniões públicas dessa querida casa de oração, de fé, de fraternidade. E por isso, Senhor, mais uma vez te agradecemos e pedimos pelo nosso irmão que irá falar nesse momento. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Gustavo, é com você. Eu só quero lembrar você, Gustavo, que aqui estamos reunidos duas casas. Casa Espírita Franciscano de Xavier, do bairro de Curiri, São Mateus, e o Centro Espírita Antônio de Pádua, em São Mateus também. Fica no centro da cidade. A palavra é toda sua. Que coisa boa. Obrigado, Tereza. Obrigado, Tiago, pela leitura. Emmanuel realmente é fantástico, né? E, bom, gente, eu queria, antes de mais nada, agradecer o acolhimento, a paciência, a abertura, né, que já nos foi dada, a fraternidade com que a gente foi recebido, realmente é de aquecer o coração e a gente não poderia começar sem agradecer. O Vitor é um irmãozinho muito, muito querido, hoje teve um imprevisto, e aí nós pedimos para a Tereza para poder mudar um pouquinho o tema, né? Ele ia abordar sobre um estudo da consciência, e nós, inclusive ele tem feito junto comigo um estudo há algum tempo sobre a dor. E é isso que nós nos propomos a apresentar hoje. Falar um pouquinho sobre o problema da dor. A dor aqui entendida no sentido mais moral do que físico. A dor, aquela dor que nos encontra. Aquela aflição que é colocada para nós, aparentemente, sem que a gente já tenha buscado, pelo menos não conscientemente. Mas antes da gente perceber o papel da dor e o problema da dor na nossa vida, talvez seja interessante a gente refletir sobre a dor física. Isso porque nós podemos fazer um paralelo entre dor física e dor moral. Lá em O Livro dos Espíritos, na questão 614, o Kardec perguntou assim: o que se deve entender por lei natural? Lei da natureza. Lei física, lei química, lei biológica, lei da natureza. O que se deve entender por lei natural? E os espíritos surpreendentemente disseram: a lei natural é a lei de Deus, a única para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Essa é uma resposta surpreendente, porque até então o que se havia dentro do âmbito dos conhecimentos humanos era uma diferença. A religião estuda as leis de Deus e a ciência estuda as leis naturais. São coisas completamente distintas. E aí vêm os espíritos e dizem: não, são a mesma coisa. Isso é confirmado na questão 617, quando Kardec pergunta: as leis divinas compreendem apenas as consequências morais? Aí os espíritos falam: não, todas as leis naturais são leis de Deus. E o sábio estuda as leis da matéria e o religioso estuda as leis morais. Mas é a mesma coisa. Não tem diferença. Porque o Criador é um só. Só que, embora isso tenha sido impactante, porque a gente fez ao longo da história uma diferenciação, não, ciência é lei material e religião lei de Deus. E os dois não conversam. Ali na questão 614 e 617, os espíritos fazem uma união. Por isso que o Kardec escreve no Evangelho segundo o Espiritismo um item no capítulo 1, aliança da ciência e da religião. Porque essa é uma grande contribuição que o Espiritismo veio resgatar. E por que eu digo resgatar? Porque Jesus já fazia isso. Talvez não diretamente, não explicitamente, mas ele fazia. Quando, por exemplo, ele foi contar uma parábola e ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que está escondido em um campo. O homem vai, encontra o tesouro, vende tudo que tem e compra o campo. Mas
o reino dos céus. Então Jesus pegou algo que é dos céus e comparou com algo que é da terra. Porque um tesouro escondido em um campo, o homem vai e vende tudo que tem, isso é uma situação corriqueira do planeta físico. E Jesus fez várias parábolas assim. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que vai preparar a massa e separa 3 medidas de fermento. Vamos fazer pão. Fazer pão tem a ver com o reino dos céus? Sim. Então, Jesus já fazia isso. Jesus pegava os elementos do mundo para explicar os elementos do céu. E aqui os espíritos vão dizer a mesma coisa. E por que nós estamos fazendo isso? Porque é muito interessante quando a gente vai falar de dor moral, porque muitas vezes a gente entende dor moral como uma punição. Poxa, eu estava tão bem aqui e fui punido. Eu estava tudo tão tranquilo e eu fui atingido por essa dor. Então é muito interessante a gente dar um passinho atrás e pensar sobre a dor física. Porque quando eu entender o papel da dor física, eu vou entender o papel da dor moral. Porque é a mesma lei. É a mesma lei. O que justifica um, justifica o outro. Então, quando a gente para pensar na dor física, qual é o papel da dor física em um corpo vivo? Há um tempo atrás, eu assisti uma série chama Dr. House. Adorei. Incrível. Recomendo. E no meio da série, em uma das temporadas, houve um episódio em que o médico, o House, ele foi convidado a tratar ou cuidar de uma pessoa que tinha uma doença rara. Era uma doença. E rara. Que é uma doença em que a pessoa não sente dor nenhuma. Absolutamente. A pessoa ela não tem nenhuma manifestação de dor. E aí, o simples fato disso ser uma doença e disso ser raro, diz para nós que a dor é muito importante. Porque não tê-la é uma doença. E ao longo do episódio fica claro por que não sentir dor é uma doença. A menina em questão, ela todos os dias que ela acorda, ela tinha que fazer um autoexame. Mas por que ela tinha que fazer um autoexame? Porque no meio da noite ela poderia ter arranhado as córneas, arranhado o olho, sem sentir. Foi coçar e arranhou o olho. Ela poderia ter mordido a língua, cortado a língua e não percebido. Ela poderia ter mordido os lábios sem perceber. Ela poderia ter quebrado alguma coisa, a mão, a perna. E periodicamente ela tinha que estar indo no médico para fazer exames mais detalhados, porque ela poderia estar com uma hemorragia interna sem perceber. Ela poderia estar com fraturas internas sem perceber. E o episódio vai passando e em determinado momento eles precisam fazer um exame nela. Um exame para ver se ela realmente é insensível e tudo mais. Qual que era o exame? Tinha um copo com água fervendo e um copo com água extremamente gelada. Ela deveria pôr a mão no copo com água fervendo, ficar ali 1 minuto no máximo, tirar e imediatamente colocar a mão no copo com água gelada. O problema é que quando ela pôs a mão no copo com água fervendo, aconteceu alguma coisa deu errado e todos os médicos tiveram que tirar a atenção da paciente para atender o problema. E como a paciente não sente dor, então não sente calor, não sente frio, ela está lá com a mãozinha no copo de água fervendo. A hora que eles se dão conta, queimadura de 3º grau. Não sentiu nada, mas a mão estava deteriorada. Então, imagina que você não sente dor. Aí você está lá cozinhando, põe a mão na chapa quente, não vê, porque não sente dor. De repente, a hora que olha, já não tem mais mão, porque queimou, derreteu a mão. É assim que a gente entende que a dor física tem um papel fundamental na vida, que é o papel de preservação.
Sem a dor física, você não mantém um corpo humano intacto por 24 horas. É a dor ou o medo da dor que te faz evitar situações. Eu não vou fazer isso não, porque dói. Eu não vou correr esse risco, porque dói. Então a gente tem medo de dentista, por quê? Porque dói. A dor, ela tem um papel de preservação. Olha, não vai não, vai doer. E a dor, ela é tão importante porque a hora que você põe a mão em alguma coisa quente, instintivamente você tira. Por quê? Porque doeu. Então, não fosse a dor, talvez a gente não estaria vivo. Assim é que se a dor tem esse papel, a dor física, tem esse papel num corpo vivo, e a lei natural e a lei de Deus é a mesma lei, então, automaticamente eu posso dizer a dor moral tem o mesmo papel. Mas como assim? É isso que nós gostaríamos de entender um pouco mais hoje. Como eu posso entender a dor moral como algo que vem para preservação ou para evitar um mal maior, que é quase a mesma coisa. Quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, sobretudo o Livro dos Espíritos, a gente vê lá que nós temos um destino glorioso. Nós fomos criados para a pureza espiritual. Todo mundo. Todo mundo. Não tem ninguém aqui que foi criado para ser ruim para sempre. Olha que esperança, né? Eu sou terrível, mas olha, calma, você vai ser espírito puro um dia. Esse é o objetivo. Essa é a meta. E eles dizem lá que a pureza espiritual dá uma felicidade, assim, que você não consegue experimentar na Terra. É algo surreal. Então esse é o destino, essa é a meta. E a gente fica pensando assim, se a meta é essa, seria justo que eu me desviasse da meta sem nenhum aviso? Seria justo que Deus olhasse para mim e falasse assim, olha, quer saber? Eu já te criei, já te dei a vida, agora se vira. Seria justo? Isso é interessante. Porque quando a gente vai olhar no Livro dos Espíritos também, na questão 737 e 738, quando Kardec está estudando os flagelos destruidores, né, os desastres naturais, Kardec pergunta por quê, né? Qual a razão dos flagelos destruidores? Por que esses desastres? E os Espíritos falam assim, para fazer o homem evoluir mais depressa. E aí a gente fica se perguntando, mas não tem a eternidade para evoluir? Não é uma caminhada sem fim? Porque, ao mesmo tempo que os Espíritos dizem que nós estamos destinados à pureza espiritual, eles também dizem, você não morre. Você é imortal. Bom, se eu sou imortal, por que evoluir mais depressa? Não faz sentido. Eu tenho a eternidade para tentar. Eu posso tentar todas as possibilidades. Posso. Só que Deus é pai, não é padrasto. Então ele sabe que a gente está sofrendo. Ele sabe que está difícil. Então, eu tomo uma rota. Qual é a rota que eu vou tomar? Eu vou pensar só em mim. Não, os outros que se explodam. Eu vou pensar em mim e é isso aí. Vou querer só para mim, vou trabalhar só para mim, vou pensar só em mim. E aí vem a dor. Para te dizer, olha, presta atenção no caminho que você está seguindo. Porque nesse caminho aqui, nossa, você vai gastar tempo demais, você vai sofrer demais. Reconsidera só isso aqui, reconsidera isso aqui. E aí a gente faz um ajuste de rota. Então eu que sou destinado à pureza, sou destinado à felicidade, tomei um caminho contrário, vem uma dor. Para dizer, não vá por aqui. Tome outro caminho. Isso é importante.
Porque a partir do momento que eu enxergo a dor sobre essa perspectiva, eu começo a raciocinar sobre as dores que chegaram na minha vida. Por que está acontecendo isso? Por que veio uma dificuldade financeira? Por que veio uma dificuldade de saúde? Por que veio a perda de um ente querido? Por que está tudo dando errado? Tem um aviso ali. Observe a rota. Esse é um ponto. E Deus quer que a gente evolua depressa, ou o mais depressa possível. Isso aqui dá um caráter fundamental da dor. Porque o Kardec diz no Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, Kardec diz que o sofrimento depende da imperfeição, assim como a felicidade depende da perfeição. Está lá no parágrafo 5º do Código Penal da Vida Futura. Isso põe a gente para pensar. Porque o que a gente vê muitas vezes é a gente atrela dois conceitos que não são atrelados naturalmente, que é o conceito de dor e o conceito de sofrimento. Como se a gente estivesse dizendo assim, não, eu estou tão feliz, e aí veio a dor. Eu estava tão bem, e aí veio essa dor. Por que veio essa dor? Eu estava tão tranquilo, estava tudo dando tão certo. Aí vem uma dor para me incomodar. Parece que Deus está me perseguindo. Parece que Deus não gosta de mim. Só que a partir do momento que Kardec diz assim, o sofrimento depende da imperfeição. Tá, se depende da imperfeição, ele não depende, portanto, da dor. De forma que eu não sofro porque eu tenho dor. Eu não sofro porque chegou uma dor na minha vida. Não quer dizer que estava tudo bem e aí chegou uma dor. Nossa, eu estava tão feliz, agora eu descobri um problema de saúde. Que sofrimento me deu esse problema de saúde? Não é isso. Porque o sofrimento não está atrelado à dor. Então a gente pode ter dor sem sofrimento, que é o caso de Jesus, por exemplo. Emmanuel comenta dor moral em Cristo, no livro O Consolador. Além da dor física, né? Porque apanhar igual ele apanhou para ser crucificado não deve ter sido assim tranquilo. Mas em Jesus tem dor, só não tem sofrimento. A mesma coisa em Paulo. Paulo, aliás, chega a dizer que ele está feliz com a dor. É outro patamar, né? É outra coisa. Ele diz assim, eu me regozijo na dor. Isso aí é pra frente, não é agora não. Então tem dor sem sofrimento. Tem dor com um sofrimento. Porque, veja, imagina que eu estou trabalhando, estou conquistando as minhas coisas e de repente eu descubro um problema na minha família. Essa dor trouxe sofrimento. Essa dor trouxe sofrimento. Então, pode ser que as duas caminhem juntas, mas eu também posso ter só o sofrimento, sem a dor. Esse talvez é o ponto-chave aqui. Eu posso sofrer sem ter dor. Então, você vê, a pessoa tem tudo. A pessoa tem uma casa boa, um carro bom, um emprego bom, tá tudo certo, a família, você conversa com ela, ela sofre. Ela não é feliz. Ela é uma pessoa infeliz. Aí você não entende, né? Puxa, mas como assim? A pessoa tem tudo. Ela tem tudo para ser feliz, mas não é. Por quê? Porque o sofrimento não depende da dor. O sofrimento depende da imperfeição. Por que eu sofro? Porque veio dor? Não, porque eu sou imperfeito. A partir do momento que eu for perfeito, já não tem sofrimento mais. Pode ter dor, mas não terá sofrimento. Porque aí, seja porque eu entendi o papel da dor, seja porque eu entendi que Deus sempre sabe mais do que eu, não importa, não interessa. A questão é que o sofrimento ele está atrelado à imperfeição. Tem gente que sofre e não tem dor, ela só sofre. Qual é o papel da dor, então? Além de me dizer que tem algo errado, além de me convidar a reconduzir a rota,
A dor, ela não vem para trazer um sofrimento. A dor vem para revelar um sofrimento que já existe. Às vezes eu só não sabia. O egoísta, ele sofre profundamente. Às vezes ele sofre da solidão. Às vezes ele sofre da inveja. Às vezes ele sofre da soberba. O egoísta sofre. Mas nem sempre ele se atenta a esse sofrimento. Aí vem a dor para dizer, presta atenção nisso. Olha para isso. Cuida dessa parte. Então é muito natural, por exemplo, que a gente veja pessoas, ainda mais nesse contexto difícil que nós estamos passando, pessoas que são entubadas e depois que elas saem do hospital, saem outra. Você conversa, parece que nem é a mesma pessoa. Porque a dor mostrou para ela um sofrimento que já estava dentro dela. Às vezes ela era uma pessoa indiferente. Uma pessoa que, vamos em tal lugar? Vamos. Vamos em tal outro? Vamos. Vamos fazer isso? Vamos. Uma pessoa indiferente. A pessoa não gosta da vida, a pessoa não tem ânimo pela vida. Aí vem uma dor. Por quê? Porque a pessoa já está sofrendo muito. Vem a dor e meio que faz ela mudar as perspectivas. Faz ela transformar as perspectivas e falar assim, não, a vida é boa. A vida tem coisa boa, sim. Eu posso mudar aqui. Eu não preciso seguir esse caminho que eu estava seguindo. Eu não preciso estar tão apegado a esses valores, porque às vezes a gente mantém no mesmo caminho, porque a gente está apegado a alguns valores, né? Não, eu sempre tive essa opinião e eu não vou mudar. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, e é isso. Aí vem uma dor, fala, olha, não, muda, aproveita a oportunidade, aceita essa intervenção divina. E aí eu entendo o maravilhoso papel da dor. Ela vem me mostrar coisas que eu não estava prestando atenção, coisas que eu não estava entendendo, caminhos errados que eu estava seguindo. Por causa da dor, tudo muda. Tudo se transforma. Tudo tem outra cor. Agora eu tenho um grande baque. Então é assim que a gente vê, por exemplo, uma pessoa que corre muito na rodovia. Aí ela tem um acidente. É uma dor. Fala assim, olha, presta atenção. Presta atenção. Você está pondo em risco a sua vida, por quê? A pessoa, ela é altamente apegada ao dinheiro. E aí vem a dor de perder o dinheiro. Vai dizer, olha, você estava sofrendo tanto com esse apego, estava te custando tanta energia, estava te custando tanta dor de cabeça. Aí a gente é convidado a deixar ir. Deixa para trás. Por que você está tão apegado? Abre mão. Aí a gente entende que a dor física e a dor moral é a mesma coisa, vem com o mesmo papel, porque a dor moral vem me dizer algo que não está bem em mim. Não vem causar algo, vem revelar algo. Então a dor não é causa do sofrimento, a dor muitas vezes é efeito. Por isso que eu gosto muito de um texto de Denis, que eu gostaria de ler, peço permissão para ler. Não é muito grande, é um texto que está no livro O Problema do Ser e do Destino. A Anafeb tem o da dor, né, mas tem algumas traduções que não tem o da dor, não tem diferença, é só uma questão de título e tradução. Denis diz assim, homem, meu irmão, aprende a sofrer, pois a dor é santa. É o mais nobre agente da perfeição. Penetrante e fecunda, ela é indispensável na vida de todo aquele que não queira ficar petrificado no egoísmo e na indiferença. O fato de Deus enviar o sofrimento àqueles que ama é uma verdade filosófica.
Sou escravo estropiado, dizia Epíteto. Um outro Irus, em pobreza e em miséria, e, no entanto, sou amado pelos deuses. Aprende a sofrer. Não te digo procura a dor, mas quando ela se apresentar inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga, aprende a conhecê-la, a apreciar sua beleza austera, a captar seus secretos ensinamentos. Estuda sua obra oculta. Em vez de te revoltares contra ela, ou então de ficares abatido, inerte e acovardado sob a ação dela, associa tua vontade, teu pensamento ao objetivo que ela te propõe. Procura extrair de sua passagem por tua vida todo o ganho que ela possa oferecer a teu espírito e a teu coração. Esforça-te por tua vez para ser um exemplo para os outros. Por tua atitude no sofrimento, tua aceitação voluntária e corajosa, tua confiança no futuro, torna mais aceitável aos olhos dos outros. E aqui, Denis vai dizer algo que, para mim, é fundamental para a gente entender a dor. Ele diz assim, em uma palavra, faz a dor ficar mais bela. A harmonia e a beleza são leis universais. E neste conjunto, a dor tem seu papel estético. Estético. A dor tem seu papel estético. Eu achei isso muito importante. Por quê? No livro Boa Nova, capítulo 3, Jesus tem um diálogo com um sacerdote chamado Hanan. Nesse diálogo, Jesus compara o sentimento ao mármore. Ele diz que o sentimento é o mármore mais formoso e mais puro que existe. E a boa vontade é o melhor cinzel. Cinzel é aquele instrumento que o escultor usa para lapidar a pedra. E aí Jesus então diz que o sentimento é o mármore mais puro e mais formoso. O que a gente precisa fazer com o mármore? Então, o Haroldo cita muito uma entrevista, ele diz que é Rodin, mas na verdade me parece que foi com Michelangelo. Apresentado uma escultura belíssima, belíssima. Perguntaram para o escultor assim, mas como que você consegue fazer uma obra tão bonita? Aí ele diz assim, não, eu não faço nada não. A obra já está lá, eu só tiro uns excessos. Olha que perspectiva. Por isso que Denis está dizendo que a dor tem um papel estético. Porque tem um bloco de mármore e ele vai sendo lapidado pela dor. Pode ser. Mas é uma lapidação que vai deixar o mármore mais bonito. Porque o bloco de mármore não é a obra. A obra é o que é feito com o mármore. Então Deus deu o bloco, que é o sentimento. Mas ele precisa ser lapidado. A dor usará o seu cinzel. Felizes os que apresentam o cinzel da boa vontade. É o que Denis está dizendo. Aprende a sofrer. Porque às vezes a gente tem uma angústia, uma revolta de dizer assim, não era para acontecer isso. Mas quem disse que não era? Quem foi que disse que não era? Isso é porque a gente combina, né, no plano espiritual, para estar tudo combinado, em carne esquece. Aí realmente parece injustiça, parece um punhado de coisa. Mas entende? Aprende a sofrer. Oferece para a dor o cinzel da boa vontade, para ela vir lapidar o que precisa ser lapidado. Para ela vir aformosear o que é bruto ainda. Então o egoísta, o que é o egoísta? É um bloco de mármore bruto, que precisa ser lapidado, moldado. Isso é bonito porque, pegando uma outra metáfora, essa é apresentada em Jeremias, capítulo 18. Deus, na linguagem, né, simbólica do Antigo Testamento, Deus chega para Jeremias e fala assim, Jeremias, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir a minha palavra. Então, Jeremias chega
E está lá o homem mexendo com argila, moldando um vaso de barro. E aí Deus diz para Jeremias assim: Jeremias, a relação do oleiro com a argila é a minha com os meus filhos. É a minha com os meus filhos. Então a gente é argila. É interessante porque lá em Gênesis também é dito isso, né? Que Deus tira a gente da terra, da argila. Mas a gente é argila e a gente está sendo formado. A gente está sendo moldado. A gente está sendo construído. E uma das formas que há de moldar esse vaso é com a dor. Às vezes a coisa está muito desenrolada, está muito desconjuntada. Precisa vir uma dor. Não é para punir, é para ajudar. Não é para desesperar, é para dar, olha, você está muito equivocado, deixa eu te ajudar aqui um pouquinho. Isso muda tudo. Muda porque eu entendo as razões. Tenho mais chance de não me revoltar, tenho mais chance de não desanimar, tenho mais chance de não perder a fé. Eu entendo que a dor está me moldando. A partir disso, eu ofereço para ela: dor, toma aqui o cinzel da boa vontade, faz o trabalho que precisa fazer. A gente sofre, chora, lamenta, fica angustiado, preocupado. Daí passa. Aí passa. Nesse processo é interessante a gente conversar com pessoas que já passaram por grandes dores. Sobretudo aquelas que vencem na vida. Você pega uma pessoa que faz sucesso. Você chama ela para conversar e fala assim: escuta, a sua vida como é que ela foi? Eu falo, nossa, sofrido demais. Muita dor, muita angústia, muito problema. Quis desistir? Nossa, o que eu mais quis foi desistir. A vontade maior que eu tinha era de desistir. Eu assim, você não desistiu, né? Eu falei, não. Porque isso é um ponto fundamental. A história só sabe o nome dos que não desistem. A história só sabe o nome dos que perseveram, dos que tentam, dos que continuam. Assim, você não desistiu, né? Não, não desisti. Sofreu? Sofri absurdo. Aí você pergunta para ela assim: valeu a pena? Possivelmente ela te dirá: valeu tanto a pena que eu faria de novo. Mas tem um detalhe. Ela só fala que faria de novo porque ela já chegou onde tinha que chegar. Ela só fala que faria de novo porque hoje ela já é um mármore moldado, lapidado. No processo de lapidação, talvez não seria essa a opinião, mas é porque ela já conheceu o final da obra, que ela soube que o caminho valeu a pena. Esse é o ponto aqui. Porque quando a gente sofre, a gente não está no final, a gente está no caminho. Eu estou tão angustiado, mas está dando tudo errado, não sei o quê. Eu falei, pois é, caminho. Falei, para quê? Eu falei, não sei, vou descobrir. Vou descobrir. Não sei para quê. Mas estou aqui de boa vontade, querendo descobrir a razão. Aí a gente entra no bem sofrer que o Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer. Porque o problema da dor está sendo resolvido no nosso íntimo. Já entendi que não é punição, já entendi que não é marcação comigo. Mas talvez esse raciocínio possa nos conduzir a um pensamento que não é exatamente verdadeiro em todos os âmbitos da evolução espiritual. Porque talvez com essa fala, sobretudo com essa fala de Denis, a dor tem um papel estético. Então, se eu sou um mármore bruto, eu preciso ser lapidado, de fato. Então, eu preciso da dor. Essa é uma conclusão possível. Então, quer dizer que eu só aprendo sofrendo? Quer dizer que eu só evoluo se tiver dor? Quer dizer que só vale a pena se tiver lapidação, se tiver aquela moldura que causa dor? Então é só assim? É aqui que a gente entende que nós estamos falando de um processo de evolução espiritual.
Kardec diz que são dois. Quando ele vai definir o verdadeiro espírita, Kardec diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. São dois processos: transformação moral e domar as más inclinações. Então, como que eu posso domar as minhas inclinações, as minhas más inclinações? Pela dor é uma delas. Por quê? A gente fala assim, a gente precisa fazer a caridade. Não é isso. Nós espíritas não entendemos a importância da caridade, a necessidade da caridade. Mas aí a gente faz uma pequena pesquisa. Quantos aqui têm vontade de fazer a caridade? Talvez, se for sincero, não vai ser a maioria que vai levantar a mão. Talvez muitos vão dizer assim, eu vou porque eu sou obrigado a ir. Eu vou porque o Kardec falou que eu tenho que ir. Eu vou porque o presidente do centro fala que eu tenho que ir. Eu vou porque alguma coisa. Nunca é pela vontade da pessoa. A dor tem um papel fundamental ainda aqui, que é de gerar espontaneidade. Então você vê assim, a pessoa era tão apegada aos bens materiais, assim, para ela dar R$1 ela sofria. Aí vem uma dor. Aí ela já começa a ficar mais maleável, espontaneamente. A dor trouxe espontaneidade para ela. Ela não era espontânea no bem. Ela não era caridosa espontaneamente. Ela não fazia as coisas espontaneamente. Ela fazia porque era obrigada. Aí vem a dor e dá a ela essa espontaneidade. Agora eu dou com mais boa vontade. Eu entrego com menos apego. Eu ajudo com mais interesse. Porque passei por uma grande dor. É normal a gente ver isso. Esse é um processo de domar as más inclinações. Esse é um processo de dizer assim, puxa, o meu egoísmo estava tão exacerbado, estava tão fora de controle, vem a dor para me ajudar a ter o controle. E aí, se a pessoa não tiver muito cuidado, volta ao normal, volta ao que era antes. Não é um processo que fez e acabou. Pode voltar ao que era antes. Mas então a dor tem esse componente de dar espontaneidade. Eu não pensava nos outros, agora eu senti como é ruim. Então, por exemplo, a pessoa ela só é mais espontânea no perdão quando ela precisa do perdão de alguém. Ela precisa da dor, da mágoa de alguém, para ser espontânea no perdão. Então a pessoa ela não sabia ouvir ninguém. Aí ela encontrou uma pessoa que só fala. Meu Deus, que terrível, a pessoa que a pessoa não cala a boca, nunca, a pessoa só conversa, terrível. Então você aprendeu o valor do silêncio. Você aprendeu o valor de ouvir a pessoa. Por quê? Porque passei por uma dor, a dor de conviver com alguém que não cala a boca. Então a dor tem esse papel. E aí eu vou domando as minhas más inclinações. Se eu encaro a dor do ponto de vista moral, legítimo, espontâneo, divino, se eu encaro a dor do ponto de vista divino, aí eu posso gerar em mim essa espontaneidade. Mas esse é um fator, esse é um ponto. Porque é como se a gente dissesse assim, olha, você está configurado de um jeito, com certas opiniões, com certos preconceitos, com certos sentimentos. Aí vem a dor e reseta tudo. Olha, muda a sua perspectiva, altera esse ponto de vista, troca o ângulo. Então ela resetou, mas ela não deu um direcionamento. A partir desse reset, a gente pode sim reorientar para o ponto certo. Eu entendi. Então, assim, às vezes é por isso que a gente vê assim, coisas que nem sempre tem ligação. A pessoa ficou entubada 10 dias no hospital. Aí ela sai com mais vontade de fazer caridade. Fala assim, mas o que uma coisa tem com a outra? Tem que a dor deu um reset nela. Assim, e agora? Como é que você vai se reorientar? Assim, eu vou me reorientar para o bem. Então a dor é um fator. Mas há o componente, que aí é o que Kardec pergunta na 738, assim, quando os espíritos dizem, né, que Deus usa os flagelos destruidores para fazer o homem evoluir mais depressa, aí na 738 Kardec pergunta assim,
Mas Deus não tem outros meios de fazer a gente evoluir mais depressa? Será que o único jeito é com a destruição? Aí os espíritos falam assim, tem. Ele tem outros meios. Inclusive, ele usa todos os dias. Todos os dias. A dor é o último recurso. Antes de chegar a dor, teve 397 mil avisos com amor. Então, o amor é uma outra perspectiva. Eu preciso da dor? Não. Eu posso ir pelo caminho do amor. Mas como assim? Nós estamos dizendo que a imperfeição gera sofrimento. E o sofrimento não observado gera a necessidade da dor. Então, eu sou egoísta, isso é uma imperfeição. Isso gera em mim um sofrimento. Mas eu não estou preocupado com esse sofrimento. Prossigo a minha vida assim. Vem uma dor para me dizer, olha, reorienta. Mas eu posso, pelo caminho do amor, entrar num processo de autoconhecimento, num processo de autoobservação, num processo de buscar ajuda antes da dor chegar. Escolhendo o caminho do amor. Olha, eu já sei que eu sou imperfeito. Eu já sei que eu preciso trabalhar esse meu egoísmo, esse meu orgulho, essa minha vaidade, essa minha soberba. Eu entendi já que eu preciso trabalhar. Não precisa da dor me avisar. E aí eu começo a perceber, onde é que eu estou sendo vaidoso? E que eu posso. Porque, veja, não é uma questão de destruir a vaidade, mas de ajustar um volumezinho, né? Está muito. Dá uma reduzida aqui. Diminui um pouquinho o volume. Eu posso fazer isso num processo consciente. Não precisa de esperar a dor chegar. Eu posso olhar para mim. Assim, onde é que eu estou sendo egoísta? Que eu posso trabalhar mais. Onde é que eu estou sendo arrogante? Onde é que eu estou sendo insensível? Onde é que está faltando empatia em mim? E aí eu vou tomando o caminho do amor com a mesma boa vontade, porque a boa vontade é um cinzel. Quem sabe é quem que vai usar esse cinzel, que muda tudo, né? Mas pelo caminho do amor, eu vou me predispondo antes da dor chegar. Jesus, eu já entendi. Me mostra agora como que eu posso trabalhar isso. Aí que vem, né, o Conselho de Santo Agostinho, 919A. Olha, pensa nas suas ações que você está fazendo. Faz esse autoexame. Faz essa autoanálise. E observa. Onde é que eu fui grosseiro? Não para chorar, né? Aqui em Minas fala chorar pelo leite derramado. Não sei se... Não é para chorar pelo leite derramado. É para não derramar o leite nas próximas. Para não se perder nas próximas. Onde é que eu estou sendo agressivo? Onde é que o meu egoísmo está sendo tão doentio que eu estou tirando de alguém para me dar, sem que eu necessariamente precise? Onde que isso está acontecendo na minha vida? E aí, naturalmente, nós vamos lapidando. Porque se o papel da dor é esse, quando eu me predisponho a um processo de autoconhecimento, eu zero a dor? Não, mas eu reduzo bastante. Por que não zera? Porque a nossa visão ainda é muito limitada. Sendo limitada, eu não vou enxergar todos os meus pontos falhos. Isso é utopia. Então vai ter momentos que eu vou precisar da dor, porque eu não vou enxergar mesmo. Mas quando ela chegar, eu já vou olhar para ela com outra perspectiva, com outro ponto de vista. Por que você chegou na minha vida? O que você quer me ensinar? Ela vem te dar um alerta de um ponto que ainda não estava sendo visto. Mas o autoconhecimento, aliado a uma boa vontade de trabalhar, reduz muito. Kardec chega a dizer que a prática do bem no céu e inferno pode amenizar e anular o sofrimento. Anular. Por quê? Ele completa. Porque o que Deus quer por termo
o que Deus quer por termo do sofrimento é o aprendizado do amor. Deus quer que a gente aprenda a amar. A gente só tem a dor porque a gente não sabe amar. A partir do momento que eu me predisponho de boa vontade, Jesus, eu já entendi, me ajuda a aprender a amar. Me ajuda a ter paciência. Me ajuda a ter empatia. Porque eu já entendi. Tem hora que eu sou grosseiro mesmo. Tem hora que eu até nem quero, mas eu acabo ofendendo. Me ajuda. Me ajuda a enxergar. Me ajuda a trabalhar. E aí a gente vai vendo a ação silenciosa e incessante do Mestre na nossa vida. Situações e pessoas chegam para a gente começar a trabalhar o que a gente pediu. Eu encerro só lembrando uma pessoa que trabalhou comigo há algum tempo. Eu adorava ela. E ela dizia assim, não ora pedindo paciência, não. Não pede paciência para Deus, não. Por quê? Porque Deus manda o teste. É claro. A partir do momento que eu me predisponho de boa vontade a adquirir virtude, lapidando o mármore, que o sentimento é um mármore. A partir do momento que eu faço isso, Deus manda. Como é que eu vou adquirir paciência se não pelo aprendizado de suportar uma pessoa insuportável? Porque quando eu aprender a suportar uma pessoa insuportável, o que aconteceu? A pessoa ficou melhor? Não. A pessoa ficou mais calma? Não. Eu adquiri paciência. A mudança foi em mim. Porque ela era insuportável para mim. Tem gente que ama ela, do jeitinho que ela é. Eu detesto. Então a mudança não precisa ser nela. A mudança pode ser em mim. Quando eu disser, Jesus, me ajuda a ser mais desapegado. Claro, meu irmão, ajudo. E aí ele começa a mandar situações em que a gente vai ter que desapegar. Que é aí que a gente aprende. Então é assim. Esses são alguns apontamentos que nós percebemos, sobretudo pela leitura do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, por assim dizer, é entender esse papel estético da dor. Ela vem lapidar. Pode ser pela dor, pode ser pelo amor, porque esse processo de transformação, esse processo de reforma íntima, esse processo de domar as minhas más inclinações, está completamente na minha mão. É só uma questão de boa vontade para aproveitar ele da melhor forma possível. Agradeço a paciência, agradeço o acolhimento mais uma vez, que Jesus possa nos abençoar e nos inspirar sempre. Muito obrigado, Gustavo. Agradecemos imensamente as suas palavras, que possamos nós, no nosso dia a dia, né, a misericórdia divina nos envia oportunidades para a prática destes ensinamentos. Então, que saibamos aproveitar. Eu vou pedir no final que você faça a prece de encerramento para nós, tá bom? Combinado, obrigado. De nada. Quem vai falar para nós a semana que vem, meus queridos amigos, vai ser Cacá Rezende. E o tema será o Cristo Consolador. Então, já de antemão, estão todos convidados. E aqui nós temos no chat algumas palavras de agradecimento e de elogios pelas suas belas reflexões, Gustavo, tá bom? Lembrando a todos que as atividades, tanto da Casa do Chico, quanto do Antônio de Pada, porque hoje eu estou sem meu papel, não estou no computador, gente, vocês me desculpem. Elas continuam aí no sistema online, né? E sábado nós temos a Rádio SEAP, nos aquecer o coração com música espírita, das 9 às 11, das 9 ao meio-dia, Fábio?
Eu acho que o Fábio não me ouviu. Mas é das 9 às 11h30 ou meio-dia. Então, Gustavo, por gentileza, faça a prece de encerramento para nós, por favor. Faço sim. Só justificando por que eu terminei um pouquinho mais cedo, nós temos um outro compromisso agora, 8h30. Antes da prece final, eu queria agradecer as palavras de carinho, de incentivo. O acolhimento foi muito, muito importante. Espero que Jesus possa abençoar e fortalecer a cada um de vocês e recompensar, porque eu, na minha indigência, não sou capaz. Então, agradeço de coração mesmo. E vamos para a nossa prece. Senhor Jesus, nós aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, Mestre. A vida tem sido difícil. Tem a pandemia que não passa, tem um punhado de coisa que acontece de imprevisto. Mas a cada dia, Mestre, os olhares mais atentos, os ouvidos mais abertos, e nós conseguimos enxergar a Sua ação silenciosa, constante, misericordiosa e movida do profundo amor de Deus por todos nós. E assim, nós entendemos que o Senhor vai nos cultivando, vai nos burilando, vai nos ajudando nesse processo tão difícil de reforma íntima e de transformação moral. Por isso, Jesus, apesar das dores, apesar das dificuldades, nós estamos aqui para Te agradecer. Agradecer pela coragem que nos dá para enfrentar os nossos desafios. Agradecer pelas pessoas que o Senhor colocou à nossa volta. Agradecer pelas situações que nos acontecem, sem que a gente saiba exatamente como elas se deram. Nós só temos a agradecer, porque em tudo e em todos é possível ver a Sua presença. É possível sentir o Seu amor. Então nós Te agradecemos. Muito obrigado, Jesus. Particularmente, peço a cada trabalhador dessas duas casas que estão aqui hoje unidas, que o Senhor possa, na Sua bondade, na Sua misericórdia, fazê-los sentir ao seu lado, trabalhando, servindo, amparando e cuidando sempre. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado, Gustavo, e sinta-se à vontade para poder ir para o seu outro trabalho, que Deus continue te abençoando.